Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então, podcast, tá? 10 horas, tá? De podcast, tá? Sacane, tá? O pessoal do Globo contra o pessoal do criacionismo. Deles, né? Eu conheço o Adalto Lourenço, os outros lá, não sei, tá? E eu até vi vi a thumb, tá? Do canal Sétima Visão sobre essa live, tá? Mas não assisti. Eu já tinha assistido uns cortes dessa live, só que agora há pouco assisti esse corte aqui, tá? Religiosos falam sobre interpretação polêmica da Bíblia. Debate, evolucionismo, x criacionismo. Né? Aí aqui tá na thumb, né? A Bíblia diz que a Terra é plana, você não vai acreditar, mas o que acontece, né? Eu fiquei impressionado com a desonestidade. Sabe, eu tô impressionado até agora, sabe? Deixa eu tentar ir direto ao ponto, porque é difícil você ver tanta desonestidade assim, tá? De pessoas que estão ali para defender o criacionismo, de cristãos, tá? Mas vamos lá. O que acontece? A pessoa, não sei qual nome, não sei quem é, tá? Se citou a questão dos originais. Só que ela citou a questão dos originais não, tipo assim, para dizer que os originais diz que não é ou que é. Ela apenas citou, tipo assim, ó, né, tem que ver a questão dos originais e tal. Aí a pessoa, sabe que a pessoa afirma? Que a Bíblia diz que a Terra é esférica, porque está escrito, tá? A gente sabe lá em Isaías 40:22, né? Aí a tradução mais famosa é que Deus está sentado acima do globo terrestre. Ele usou isso. Como que uma pessoa que cita a questão dos originais, que tem, no mínimo, uma mínima noção de original, ela joga uma dessa? Que a Bíblia diz que Deus está sentado acima do globo terrestre. Cara, como que é possível isso, cara? Como é possível? Você não precisa nem ser um estudioso, né? Qualquer pessoa, tá? Seja cristão ou não cristão, que tem uma Bíblia, tá? Talvez não cristão, né? Realmente não conheço essa passagem muito, mas muitos cristãos que não têm tanto conhecimento assim, tá? Conhece essa passagem, entendeu? Leia a Bíblia, né? Então assim, cara, cada um tem uma Bíblia que é uma edição diferente. Tem a King James, tem a Almeida, tem outras, e só de uma, por exemplo, só da King James existem várias versões. Tem as corrigidas, tem as atualizadas, que, né, eles tentam colocar de uma maneira mais, né, para ficar mais fácil de entender, mas existe um perigo nessa questão da atualizada, tá? E, cara, todo mundo sabe, cara, todo mundo não, mas se você estudar sem levar em conta o original, só pelo contexto, só pela a Bíblia não todo, você vai chegar à conclusão que a Terra é plana. Agora, se você for apelar para os originais, aí mesmo, cara, que fica muito explícito, tá? Então, assim, cara, é um absurdo, cara. Como que um cristão pode argumentar isso, cara? Um criacionista, né? Tem aquele vídeo antigo do Rodrigo Silva, que na época o assunto Terra plana não estava em alta, ele falou abertamente, falou o que tinha que ser falado, que a Bíblia diz que a Terra é plana e acabou. Falou que era a concepção da época, é o que está escrito, é o que a Bíblia mostra, acabou. Só que ele falou, né, que não acredita, né, ele estava tratando que ele deu aquele argumento que era a concepção da época. Esse argumento parece bonitinho, a pessoa afirma que a Bíblia diz que a Terra é plana, só que a pessoa era a visão da época, eu não acredito não, tá? Era a ignorância do povo. Esse argumento, ele parece bonitinho, mas ele está errado, tá? Ele tem uma desonestidade nesse argumento também, tá? É um argumento ainda desonesto, sabe por quê? Porque se você vai ler o contexto todo, você vai ver passagens, por exemplo, Isaías, Ezequiel, que eles vê lá, tá? O firmamento vê, né? Aliás, vê a abóbora celeste, a curvatura da abóbora. Isaías vê, né? Não sei se ele... Não, Isaías cita, né? É citado lá em Isaías, mas, né, Ezequiel, ele vê, tá? A curvatura da abóbora celeste, reluzente como cristal de gelo, tá? A semelhança do firmamento, ou seja, a semelhança. Por que a semelhança? Tá? A gente sabe, tá, que a Bíblia cita 3 céus: primeiro, segundo, terceiro, tá? Então, assim, então quer dizer que tem mais de um domo? Provavelmente sim, pelo estudo que eu já fiz, acredito que sim, tá? Mas está citando claramente a curvatura da abóboda, não está citando a curvatura da terra. Inclusive cita a estrutura
sabe, cristal semelhante a gelo, cristal reluzente, né? Você vai ver a passagem, outra passagem fala do firmamento, né? Em Daniel fala que os justos resplandecerão como fulgor do firmamento. Você vai ver lá em Apocalipse, né? Nós em cima do mar de vidro, né? O mar de vidro semelhante a fogo, né? Então ali tem a ver também com uma estrutura também, tá? Não sei se é já, né, o domo daqui, né, sei lá, terceiro, segundo céu, não sei exatamente qual é, mas já é uma estrutura. Você vê outras passagens falando do firmamento, tá? Louvai as águas, né, do céu, as águas acima do céu, do firmamento. Cara, se você ler o contexto todo da Bíblia, você vai chegar à conclusão. O próprio Deus falando: eu firmei a terra, eu fundei, lancei os fundamentos. Conheces tu, né, sabes os limites da extremidade da terra, tem noção, né, da extremidade da terra, do tamanho da terra, né? Você Deus mesmo diz, né, fixou sobre o horizonte, na sua linha, né? E vai falando vários detalhes, reservatórios, etc, etc, né? Tem uma frase que cita o pavilhão de Deus. O que é o pavilhão? Né? Se você pesquisar o que é um pavilhão, você vai ver, né, que é uma estrutura, né, como se fosse um telhado. Você tem toda uma... Mesmo a passagem, quando não está literal, cita: criou uma tenda para o sol. O que é uma tenda? Tem tradução que coloca cabana, tá? Tenda e cabana, tá? Realmente, essa tradução em si não está errada. Tanto a que diz tenda, a que diz cabana, ambas estão coerentes, tá? Porque uma cabana, tá? A tenda, a cabana é uma tenda. Então você vê claramente que essa passagem, tá, é uma simbologia, tá? Não é literalmente que tem uma cabana tipo de índio, ou uma tenda, uma estrutura moderna que está cobrindo a terra. Mas você entende pela simbologia que está remetendo, fazendo uma referência clara ao firmamento, tá? E também à abóbora celeste. Então você entende claramente isso. Ou seja, você vê que tem uma poesia simbólica, mas é coerente com a realidade, tá? Então o pessoal usa um argumento desonesto, porque é desonesto, cara. Entendeu? Ou você vai, né? Você vai ignorar seu cérebro, né? Seu raciocínio, né? Você vai negar dizendo que não é igual aquela pessoa. Cara, não tem como você convencer a pessoa que ela cisma que o sol é verde. Se ela cismar que o sol é verde, cara, como você vai provar que não, cara? Entendeu? Se ela tá falando que tá vendo verde, então, cara, tá entendendo? Então, assim, cara, eu fico muito indignado mesmo, sabe? Porque eram pessoas, cara, essas pessoas estão ali, têm conhecimento, tá? Eram para estar defendendo a verdade por completa, não um pedaço. É óbvio que nem todo mundo sabe. Tem coisa que você vai aprendendo, né? Tem coisa que você vai, puxa, no passado eu falei besteira, no passado eu ensinei heresia. Até você tem que crescer na graça, na intimidade com Deus, na santidade e no conhecimento também. Mas tem uma galera que, entendeu, mano? Né? Tem uma dificuldade. Eu sei que tem uns que vão se inclinar mais para o crescimento espiritual, outros se inclinam mais para o crescimento, né, já da palavra. Só que, cara, anda junto, tá? O poder de Deus e a palavra andam junto. Não é, tanto é que a palavra de Deus é poder, tá? Então não tem uma separação, tá? Então, assim, cara, sei, entendeu? Eu gravo esses áudios aqui, entendeu? Mas, assim, cara, vai estar ajudando pelo menos você, né? Ou vai estar servindo, né, como, né, um testemunho contra você, né? Porque você vai vir aqui nesse canal, ouvir esse áudio, você, depois dessa explicação, ainda teimar, disser que não, permanecer nessa condição, você está negando a criação de Deus, você está distorcendo, entendeu? Você está negando, em parte, você está negando a palavra, tá? Porque uma coisa é o tempo da ignorância, outra coisa é você chegar ao conhecimento correto e você, né, ignorar, né? Então, assim, fazer o que, cara? É muito triste. Porque são pessoas, por exemplo, cara, que têm um conhecimento muito grande, têm um respeito muito grande, né? Não é fácil um cristão chegar, né, e ter um respeito, por exemplo, que o Adalto Lourenço tem. Não é fácil, cara. O cara tem um respeito, sim, entendeu? Principalmente no meio cristão, né? Mas também tem um respeito, né, no meio acadêmico em geral, tá? E só que aquilo, né, cara? O cara, ele tá zelando pelo respeito dele. Não tá, sabe? Não tem aquela honestidade, aquele compromisso de zelar pela verdade, custe o que custar, tá? Então, assim, cara, fazer o quê?
Eu queria que tivesse um podcast, tá? Colocava o Sacani, tá? Não lembro os outros dois que estavam ali defendendo o Globo, tá? Não, como eu falei, eu assisti esse corte, assisti outros cortes, mas não sei quem é o pessoal, não lembro direito, entendeu? Né? Cara, mas assim, os 3 terraplanistas que eu queria colocar ali, tá? Não vou dizer nem 3 terraplanistas, cara. Eu queria que fosse o seguinte: para defender o criacionismo, coloca o Adalto Lourenço, coloca o Rodrigo Silva, tá? E você coloca ali um terraplanista. Coloca um. Qual seria? Cara, coloca um. Tem que ser um, tá? Obviamente, né? Muitos terraplanistas, né? Podem até mesmo debater tranquilamente com eles, tá? Mas, né? Obviamente a gente vai ter que colocar alguém que, né? Tem um nível assim maior, tá? E não vou dizer nem muito na questão de ser respeitado academicamente, óbvio, né, que o Afonso, né, do canal Ciência e Verdade, né, ele teria realmente muita propriedade, tanto na questão, né, na questão de realmente defender pela palavra, mas também argumento, aquela coisa científica e tal, tá? Seria um também. Mas o Afonso, ele, né, para ter acesso a ele não é fácil, tá? Então você poderia colocar, cara, vou citar aqui, cara. Lá, o Alê do canal Terraplanismo, só que, né, o cara não tem, né, tipo assim, uma relevância muito grande entre, né, provavelmente os caras iam chamar alguém, né, por exemplo, né, o Leandro, né, o Leandro Inteligência Natural, ele já foi, né, um programa de televisão, foi, se eu não me engano foi, né, e teve também, né, cara, uma participação em algum programa aí, algum canal no YouTube, né, então assim, por questão de mídia, né, ele seria mais visado, obviamente, tá? Apesar que até agora, né, o cara tá querendo ir no podcast, mas ninguém chama, né, mano? Mas não tem problema, poderia se pegar qualquer terraplanista de canal pequeno, cara. Qualquer um, cara, entendeu? Qualquer um mesmo. Ah, obviamente eu, tá? Se colocasse eu ali, aliás, eu não pensei em mim, né, cara? Agora que eu vi, eu não pensei em mim, né? Poderia convidar eu, né? Poderiam sim convidar eu, tá? Mas poderia convidar outro cristão também terraplanista, tá? Poderiam, tá? Então assim, cara, seria um debate muito bom, cara. Seria muito bom. A gente ia conseguir provar que é plano? Cara, a palavra de Deus, ela por si, ela fala. Agora, cabe a pessoa querer acreditar ou não, que eu falei. Se a pessoa teima que o sol é verde, você não vai convencer ela, entendeu? Ela tá entregue à sua própria concupiscência, entendeu? Agora, cara, e fica evidente, cara, a vergonha do Adalto Lourenço, tá? Do Rodrigo Silva, talvez não do Rodrigo Silva, porque ele provavelmente, para manter, né, ele ia, né, usar aquele mesmo argumento. Ah, realmente a Bíblia diz que é, mas é a linguagem da época e tal, né? E se ele usar essa, ele consegue se esquivar, consegue manter. Agora, se o Adalto Lourenço, ele ir pelo caminho afirmando que a Bíblia não diz isso, ele ia se queimar muito, cara, porque isso é uma chacota, tá? Uma vergonha diante dos próprios pessoal do Globo mesmo, tá? Porque todo mundo ia ver, cara, que ele não tá defendendo honestamente. O Rodrigo Silva, as pessoas iam tolerar, porque iam achar bonitinho. Realmente, você pode ver que a maioria dos globistas, eles sabem que a Bíblia diz que a Terra é plana. A maioria, tá? Eles sabem. Tá? A maioria sabe e muitos usam isso como motivo de chacota. Mas não é só isso, eles vão usar até mesmo milagres que Jesus fez como motivo de chacota. Ou seja, quer dizer que é mentira? Não. É que eles pegam a verdade e usam como chacota. Entendeu? Então não é porque o povo está fazendo chacota da Bíblia por causa da terra plana. Não, cara, o povo faz chacota da Bíblia até pelos milagres que Jesus fez. Entendeu? Então esse argumento também não vale. Entendeu? É um argumento muito fraco. Tá? Um argumento que não é inteligível. Tá? Parece a primeiro momento, né? Mas não é. Então assim, cara, fazer o que, cara? Não sei, cara. Eu sinceramente, eu penso o seguinte, tá? Se a coisa vai acabar mesmo em 2030, mano, não sei. Você vai ter 20 anos, sei lá quantos anos, cara, não sei, cara. Eu tenho uma esperança, não que isso seja a grande motivação que eu tô esperando, não. Nossa maior esperança está aguardando, tá? Que é a vida eterna, sabendo que antes, né, a gente tem que passar pelos momentos aqui, tá? Mas, assim, cara,
O que eu vejo muito, e mais importante que eu tenho esperado muito, é o avivamento. O avivamento. Só que o que avivamento eu estou esperando? É o avivamento só das pessoas receber dom para operar sinais de prodígio? Não. É o avivamento só para as pessoas estarem cheias do poder de Deus? Não. Porque Deus ele quer que você esteja completo. Tanto cheio do poder quanto cheio do conhecimento da palavra. Tá? Então, obviamente, o que eu espero é que a igreja chegue numa maturidade, digo a igreja, nós que somos a igreja, e aqueles também que vão adentrar o corpo de Cristo, tá? Que cheguemos a uma maturidade, tá? De um nível de intimidade com Deus, tá? Um nível, né, de poder de Deus, tá? Ou seja, dons de línguas, dons de discernimento espiritual, que é muito importante, dons de cura, prodígios, sinais, tá? Mas que chegue também, tá, no crescimento, no conhecimento de acordo com a mente de Cristo, todos alinhados com a interpretação correta, com a visão teológica correta, tá? Isso é que eu espero muito. E por efeito isso acontecendo, logo todos saberemos que a Terra é plana, tá? Independente de vir nova informação, de novo experimento, independente do sistema, de vazar alguma coisa, de alguém descobrir, independente disso, porque nossa fé está na palavra. Agora, é óbvio que a própria palavra diz, tá? A criação dá testemunho de Deus, o firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. Mesmo a gente, né, por questão de limitação, de distância, de localidade, a gente não consegue ver o firmamento, né, nu, né, o firmamento ali, né, sem o véu, né? Mas, cara, você olha pro alto, você tá vendo estrela, tá vendo sol, tá vendo lua, tá vendo a camada azul, né? Você vê nuvens. Então, assim, cara, isso dá testemunho, cara, que Deus criou. Se você olhar para sua mão, olhar para o seu pé, olhar no espelho, você vai ver que é o testemunho da criação de Deus, tá? Então, assim, só por essa questão básica a gente já tem a mesma coisa em relação à Terra plana, tá? Você consegue entender, compreender isso também, tá? De uma forma mais simples, tá? Mas você fazendo, cara, um estudo, né, conforme muita gente tem feito mesmo, você descobre as fraudes, você descobre, né, realmente uma ciência de verdade, né? Então, assim, cara, eu espero muito, sabe? Agora, eu não sei, tá? Se antes desse avivamento, a gente já vai, muitos cristãos já vão chegar a esse conhecimento, tá? Eu não estou aqui, né, obviamente, tendo esse grande avivamento, eu creio que vai ter o avivamento da palavra, tá? Não vai ser somente poder espiritual, mas vai ter a palavra também. Então, vai se chegar a esse crescimento, não só nesse tema, mas em outros temas, tá? Uma unidade, o que é pecado, o que não é. Né? Hoje a gente sabe que é uma briga que a igreja fica nessa, né? O que é, o que não é. Aí tem uns que chama doutrina de homem de sã doutrina. Aí tem uns que falam mal da sã doutrina verdadeiramente bíblica. Aí fica nessa de tá entendendo? Né? Então, assim, será que antes disso, será que vai acontecer? Né? Imagina, né? Uma transmissão ao vivo, né? E de repente ali explicitamente uma fraude, não tem como contestar, você vê que foi uma parada armada. Deus pode fazer isso, tá entendendo? Acontecendo isso, cara, muitas pessoas vão despertar, vão entender, vão ver, opa, tem algo de errado, né? Coisa vai complicar para eles se acontecer um negócio desse. Então a gente não precisa, né? É tudo uma questão de Deus querer trazer à tona, e vai trazer, tem trazido, mas dessa forma seria uma forma bem escancarada. Apesar que mesmo assim acredito que eles iam dar algum jeito, né? Eles iam dar algum jeito, né? Então, assim, cara, uma coisa também seria muito legal, seria se pessoas, né, por exemplo, do Globo mesmo, o próprio Sacane, né, essa galera aí respeitada, de repente eles, né, se convertesse, né, cresce no evangelho, tá? E por efeito acabar chegando à conclusão que a Terra é plana, tá? Ou primeiramente cresce na questão que a Terra é plana e através disso chegasse, né, aos outros conhecimentos, chegasse a entrar no corpo de Cristo, tá? Porque através desse tema, conheci Jesus, né?
Então, assim, seria interessante pessoas que têm esse nível de influência acabar, né? Muito mais potencial do que eu e você, né? Aqui no YouTube falando, tá? Mas óbvio que, né? A gente está construindo, tá? Então a gente tem uma importância nisso, tá? E a gente sabe, cara, é uma coisa que eu falo, que eu repito muito, que existe muito canal de terra plana, canal de conspiração que tem heresias piores do que nos templos, tá? Do que em muitas denominações aí. Existe, cara. Então não é porque, né? Por isso que eu tomo uma cautela. Eu não saio por aí gritando, recomendando, ó, terra plana, terra plana. Eu não saio por aí porque eu sei, cara, né? Primeiro, cara, que esse não é o foco do evangelho, tá? O foco não é o foco, porém faz parte do evangelho. O foco do evangelho é você pregar, né? Vamos lá, pregar que Deus criou os animais. É o foco? Não é o foco, mas você tem que pregar isso, você tem que pregar. Mas não é o foco. Então, mesma coisa a questão, tá, da Terra, da criação do universo, tá? Então assim, pessoal, é isso, né? Fiquem todos com Deus, na paz de Senhor Jesus. Amém.